fucking fight back. Galera, vamos começar aqui. Primeiramente, falar sobre o dia de sexta-feira, que a gente não gravou, né? E em seguida falar sobre o dia de hoje, na segunda-feira, início de semana. Bom, na sexta-feira, logo na abertura, né? A gente já teve uma precificação sobre o contexto do fim de semana, né? Que levou o dólar a alcançar aí a marca dos R$ 5. Fizemos a venda numa região de importância, né? Batendo todos os checklists necessários, inclusive, e pegamos praticamente o topo, né, do dia, a máxima do dia nessa venda. É um alvo para alcançar os 20 pontos, né? Porém, devido à minha agenda do dia, eu tive que me ausentar com antecedência e encerrei a posição na metade do caminho, né? Só para explanar um pouquinho o que foi que aconteceu aqui. E, no mais, basicamente é isso. Foi um dia tranquilo, a sexta-feira para a gente, para encerrar a semana, né? Fechamos com 10,5 pontos no dólar. Poderíamos ter pego mais, mas não quis ficar posicionado sem fazer o acompanhamento, até porque até o momento em que eu ia sair, mostrou-se algumas questões em que poderia haver a condição de reversão, tá? E por conta disso, não decidi ficar posicionado. Né? Vamos acompanhar aqui o gráfico para a gente dar uma verificadazinha e vocês entenderem melhor como foi que aconteceu essa sexta-feira. E logo em seguida, a gente passa para o dia de hoje, para ver como foi, que também foi mais um dia de gain, modesto, mas foi gain, né? É o que importa. Bom, galera, como a gente gosta de iniciar, né, vamos fazer o checklist aqui, mas antes de mais nada, essa aqui foi a região de abertura. Deixa eu só mudar essa cor aqui, está escuro. Essa foi a região de abertura na sexta-feira, tá? Notem que teve um gap extremamente grande, de aproximadamente 20 pontos, né, de gap. O preço, diretamente, foi buscar uma região de cálculo que a gente tinha aqui no 5007, tá? A trava, que é a nossa região de melhor condição de compra, estava bem aqui. O preço abriu acima da trava, ou seja, a gente tinha que buscar o nosso cálculo acima dela, então, né? Nessas condições. E foi o que a gente fez. O preço abriu, foi buscar nossa região de cálculo e efetuamos a venda sem pensar. Nisso, a gente já pode pontuar o checklist, que é o quê? Fora da volatilidade, tá? Volume acima da média, TDI indicando, né? Aqui também, nas extremidades. E a região de cálculo, que era exatamente aqui no ponto da nossa entrada no 07, tá? Ou seja, cravamos o checklist da sexta-feira com todas as condições, como vocês podem ver, tá? Toda essa situaçãozinha aqui. Ainda, né, entendendo essa situação, o que a gente pode ver? Olha como o preço veio, ele recuou, retornou dando uma chance de compra novamente, com todos os critérios também de checklist, né? Como a gente já estava posicionado, eu preferi não optar por fazer a adição de posição, né? Seguindo o gerenciamento à risca. Depois o preço começou a entregar, chegou a nos pagar uma média de 13 pontos aqui nessa região, ó. Foi o nosso maior, onde a gente conseguiu alcançar o máximo de pontos possível nessa região, 13, tá? Em seguida, ele retornou novamente, né? Dando outra possibilidade de entrada aqui, a gente segurou a posição, né? Quando o preço fechou aqui nessas regiões, a gente já tinha protegido aqui, né, no 0 a 0 nossa operação. Depois o preço devolveu novamente, segurou mais um pouquinho aqui na região do 95, tá? Como vocês podem ver, foi uma região que brigou muito, né, na sexta-feira, 95, antes de ele sair, tá? Quando o preço começou a segurar, já estava dando horário ali, já era quase 11 horas da manhã, eu decidi encerrar a posição com 10,5 pontos. E em seguida, pasmem, em seguida, pessoal, o preço simplesmente derreteu e foi buscar nosso alvo, tá? Ou melhor, ele passou um pouco do nosso alvo, porque nosso alvo era no 87, tá? Nosso alvo estava mais ou menos aqui nessa linha laranjinha, que é o da Petax oficial. Ele ainda buscou um pouquinho mais embaixo, quase no 80, certo? Eram 20 pontos aí, era uma operação perfeita, todos os indicadores apresentavam. A gente tinha os títulos americanos apontando para baixo, né? Os DIs, a curva de juros aqui no Brasil também estava para baixo. Alguns outros aspectos da curva de juros também apresentavam esse preço mais para baixo. Todos os indicadores eram favoráveis. Mas, isso quando a gente tomou a decisão, mas ao longo do movimento, a gente decidiu optar por sair, porque estava começando a apresentar uma virada, né? E vocês podem ver que quando ele chegou nessa mínima aqui do 80, né, ele segurou
e ó, devolveu toda a queda, certo? Então, a nossa análise de que o preço poderia reverter também estava correta, só não aconteceu quando a gente esperava, né? Por isso que a gente decidiu encerrar, tá, pessoal? A sexta-feira basicamente foi isso, fechamos com 10 pontos e meio, tá? Agora a gente vai para o dia de hoje, segunda-feira, galera. A abertura, o preço também abre com gap, tá? Como vocês podem ver, logo na abertura, o preço vem próximo da nossa região de cálculo e para na VWAP mensal aqui, que é essa linha amarela, retorna. Nós fizemos a entrada, como vocês podem ver, bem aqui nesse preço, no 4.998, tá, pessoal? Eu queria ter esperado até o 5.004, mas as condições para essa venda já estavam muito aparentes e eu não queria me atrasar, então eu antecipei, né? Tomei um pouquinho de calor, aproximadamente 5 pontos aqui para poder segurar essa posição, mas nosso gerenciamento hoje foi do seguinte: 9,5 pontos de risco para buscar 20 pontos de retorno, tá? Logo quando a gente fez a entrada, que o preço fez esse recuo, né? A gente aguardou, segurou, nosso stop estava muito bem posicionado aqui para cima, tá? Deu um pouquinho de calor, mas nada que nos abalasse. E em seguida, o preço veio fechar aqui, ó, nessas condições. Já estava extremamente vendido, a gente estava esperando esse movimento de venda desde a abertura. Não deu para entrar aqui porque não tinha a condição necessária, a gente precisava desse desconto e ele veio depois. Outra coisa importante que a gente tem que frisar é que, como vocês podem notar aqui, quando o preço chegou mais ou menos nessas posições aqui, ó, eu decidi encerrar. A gente encerrou com 8 pontos e meio, tá? Por quê? Mesma coisa de sexta-feira. Alguns cenários na curva de juros aqui no Brasil mostrava que o preço poderia, né, fazer reversão, tá? Porém, não se concluiu e eu preferi, né, por conta daquele momento tá tendo falas do pessoal do Banco Central americano, não arriscar, porque uma fala mal colocada deles referente à questão dos juros poderia mudar todo o cenário da decisão que eu tomei, que foi de vender. Então, por conta disso, eu decidi encerrar. Porém, o preço pagou também nosso alvo, tá, pessoal? Que era sair daqui, também pagou lindamente, mas é isso. Fizemos a nossa parte dentro do que a gente estava preparado para fazer, que é o mais importante. Depois eu tentei tomar uma posição de compra com um risco pequeno, de apenas 3 pontinhos, e acabei sendo estopado justamente por conta das falas, porque o preço poderia ter buscado. E quando ele caiu o suficiente, e chegou nessas regiões aqui, ó, depois ele ainda chegou a devolver 12 pontos aqui, certo? Então, eu só me antecipei novamente da segunda operação. Bom, nessa decisão que a gente tomou aqui, a gente teve alguns checklists, não foram completos os quais. A gente pode começar aqui pelo preço fora da volatilidade, tá? Volume acima da média. O TDI não estava, né, sinalizando, então a gente desconsiderou essa questão. E em uma região de importância. Nesse caso, a nossa região de importância deveria ter sido aqui, ó, que veio buscar, tá? Do nosso cálculo. Mas a gente decidiu tomar a posição nessa regiãozinha aqui. Poxa, Jorge, qual é essa região que você nunca comentou? Aqui é o que eu chamo de paridade. É onde realmente o preço vale, tá? Do dólar. Quando o preço chegou aqui, que estava trabalhando nessas regiões de baixo, ele voltou para cá, né? No horário da nossa entrada, a paridade era essa. Então, tinha como valor, né, para a entrada, para a gente. E foi buscar nossa segunda trava, ela não foi suficiente, né, para segurar, como vocês puderam ver. Foi buscar regiões mais embaixo, que também era de outro cálculo. Como vocês podem ver, eu vou projetar aqui aonde seria o próximo cálculo, tá, pessoal? A gente teria aqui, ó. Vamos ver. Nós teríamos essa região de 94 como cálculo, que não tem grande importância, mas também não deixa de ser um cálculo, né? E a região do 74, ou seja, o preço veio, quando chegou no 74, né, poderia ter dado uma compra, mas já era um horário bem de baixa liquidez, não era interessante estar tomando decisões nessas regiões dentro desse horário, né? Basicamente foi isso. Devido à nossa venda, né, pagou 8,5 pontos, mas a compra tirou alguns pontinhos, a gente encerrou o dia com 5,5 pontos mesmo. Já tabelamos essas informações na planilha. E então, como eu venho dizendo para vocês, é importante agora a gente ter um pouco de cautela, analisar bem o cenário, porque é a última semana do mês, né?
não comprometer os lucros que a gente já vem tendo aqui até esse presente momento, e também entender que na rolagem, né, é uma janela de oportunidade extremamente grande, onde a gente vai poder se alavancar, né, e buscar uma rentabilidade maior, né, para o nosso mês, para fechar o nosso mês com chave de ouro, né, onde a gente tem uma grande margem de possibilidades aí, né, e estatisticamente falando, as chances são muito grandes dessa alavancagem dar certo, e a gente vai buscar, né, uma operação por spread aí, para fazer o fechamento desse mês, beleza? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Não deixe de seguir, acompanhar a gente aqui. Siga nossas redes sociais, participe do nosso grupo no Telegram. Lá hoje a gente deixou notícias para vocês à vontade. Quem estava no nosso grupo, tá? Pegou a compra lá no 75 e fez 12 pontinhos maravilhosamente. Eu dei essa call mais ou menos umas 10h40 da manhã. E quem estava online pegou e ficou satisfeito, né? Então, não deixem de estar presente lá, pessoal. Vamos participar, tentar melhorar aí o dia a dia de vocês como operadores e como traders profissionais. E principalmente, tá? Fiquem com Deus, abraço, excelente semana para vocês. Valeu!